Meus queridos irmãos, como falei, nós vamos falar hoje sobre Jesus sendo o rei sobre o caos. O Evangelho de Marcos traz ali uma figura de Jesus como o rei que se tornou servo. E nós já vimos várias figuras ali reveladas por Marcos acerca desse Jesus, desse Filho de Deus que é rei e que também é aquele que chama, que é aquele que tem autoridade sobre demônios, que é aquele que cura, que é aquele que anuncia em parábolas. E agora Marcos vai se deter a explicar de forma mais profunda as respostas, então, às perguntas que surgem acerca de quem é Jesus. Marcos agora, mais do que nunca, ele deseja se concentrar na revelação sobre esse Cristo. A pergunta central que vai surgir agora é quem é Jesus. Então, depois de revelar o reino por parábolas, nós vimos ali a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, do grão de mostarda. Ele agora mostra Jesus como Deus. E qual a importância disso para o discipulado? Lembra que Marcos ele sempre conecta a revelação de Cristo, a aplicação disso para o discipulado, para a nossa vida junto com Jesus. Os relatos que nós temos a seguir, aqui que nós lemos, e tantos outros que nós vamos pregar nos próximos domingos, mostram Jesus como sendo aquele que é rei sobre a natureza, que é senhor sobre a natureza, é o nosso texto de hoje, que ele é senhor sobre os demônios, nós vamos ver isso no capítulo 5, de 1 a 20, que é senhor sobre a doença e sobre a morte, veremos isso em Marcos 5, versículos 21 ao 43. No nosso relato de hoje, os irmãos já devem ter visto, já devem ter percebido, a fé dos discípulos é testada, a fé dos discípulos é provada. Depois de tantas lições, eles vão ali para uma situação em que a fé deles é, então, testada. Nós já limos aqui também que nessa situação Jesus revela o seu poder e a sua autoridade. E fica aqui uma pergunta que ressoa: quem é este? Essa pergunta que é a pergunta que precede a fé. A gente, antes de crer em Jesus, precisa perguntar no nosso coração, precisa de uma resposta acerca de quem é este. E essa mesma pergunta que os discípulos fazem, essa mesma pergunta que Marcos intenta responder em várias situações a partir do capítulo 4, de forma bem clara, é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: quem Jesus é para nós? Quem é Ele? Vamos então para o nosso texto, que fala aqui sobre o Senhor que acalma a tempestade. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é a continuidade do dia anterior, daquilo que ele vinha fazendo, e a tempestade. Está aí dos versículos 35 ao 37. Tarde naquele dia, ou ao entardecer, ou alguns traduzem aqui como um anoitecer já, certo? Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, um furacão, poderia ser uma tradução, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando, ele já estava cheio de água. Então a gente vê aqui que segue o mesmo dia das parábolas, aquele dia exaustivo em que Jesus estava num barco e ensinou a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Muita coisa aconteceu naquele dia e Jesus, ainda no barco de onde ele falava, ou seja, aquele mesmo barco do começo do capítulo 4, versículo 1, Jesus dá uma ordem simples: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. Jesus estava ali com seus discípulos na região de Cafarnaum, e a gente vai ver que o outro lado que ele quer chegar é o lado ali de Gadara. Então, não é aquela piada, né, de Gadara, todo mundo diz Dara, né? Não podia perder essa piada, né? Não sei se vocês sabem, um pastor estava pregando aí, ele falava assim, e foi para o outro lado de Gadara, e aí os irmãos ouviram, diga Dara, e todo mundo repetiu, Dara. Opa, tem uma coisa errada. Ele queria ir para esse outro lado, e a ordem dele é básica, só tem isso aqui relatado, né? Passemos para o outro lado. A gente vê que agora tem não só o barco onde Jesus ensina, mas provavelmente muitas outras pessoas estão ali ouvindo Jesus dos seus próprios barcos,
Provavelmente esses outros barcos estão ocupados também por aqueles que são seguidores íntimos de Jesus, mas estão para além dos 12, então estão ali navegando junto com Jesus, estão prontos juntos com Jesus, e Jesus leva aqueles irmãos então a navegarem para a outra margem do Mar da Galileia. O primeiro ponto que nós observamos aqui é que Jesus não manda inexperientes irem para o outro lado. Jesus pede para que aqueles discípulos que o seguem estejam com ele, se dirigindo para a outra margem, obedecendo uma ordem de navegar. Pedro e André, Tiago e João, nós já sabemos que eram pescadores, homens experientes ali. Provavelmente, na experiência deles, o que se levanta é: como assim Jesus manda a gente atravessar o Mar da Galileia nesse horário? Está entardecendo, está anoitecendo. Ninguém enfrenta o Mar da Galileia à noite. Mas Jesus tem uma ordem, Jesus tem um controle, e Jesus tem uma lição. Nós vemos aqui que de repente surge uma grande tempestade, um vendaval, grandes ventos, ondas violentas. O Mar da Galileia, irmãos, ele está ali cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Ele está numa região entre montanhas, então existe uma dinâmica de troca de calor, de ventos, que rapidamente forma grandes tempestades. Até hoje o Mar da Galileia é palco desses grandes ventos tempestuosos. O ar quente sobe, encontra o ar frio que vem lá do Monte Hermon, e esse choque gera tempestades súbitas, às vezes com ondas de até 2 metros, como diz o expositor John MacArthur. O barco então começa a encher d'água. Eles começam a sofrer uma inundação, uma ameaça real até para aqueles pescadores experientes como Pedro e André. Aqui a cena ecoa um pouco de Jonas. Não sei se quando vocês leem isso, vocês recordam logo do começo do livro de Jonas, do capítulo 1, a partir do versículo 4, onde existe uma tempestade enviada pelo Senhor. Mas o contraste entre Jonas e Jesus é absurdo. Porque lá no livro de Jonas, a tempestade que chega acompanha quem foge em desobediência, enquanto aqui não. Jesus tem uma tempestade que chega, que acompanha aquele que está no centro da vontade de Deus. Tempestades chegam para desobedientes, tempestades chegam para os melhores servos. Amém? Não é porque você é um bom crente que você vai ter uma vida só em paz. Ou melhor, as tempestades não necessariamente indicam que você é um mau crente. Bons crentes também enfrentam tempestades. Mas esse contraste proposital de Marcos fica claro aqui para a gente. Jonas tem uma tempestade que o acompanha na desobediência. Jesus tem uma tempestade, os discípulos têm uma tempestade que o acompanha enquanto eles estão no centro, e principalmente Jesus está no centro da vontade de Deus. Só que, tudo isso acontece algo bastante inusitado, que é o nosso segundo ponto aqui nesse texto, que é Jesus dormindo e a dúvida dos discípulos. Diz aqui o versículo 38, que Jesus, porém, estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. Tem alguns pregadores que dizem que o mais escandaloso desse texto não é Jesus acalmar a tempestade, é Jesus dormir no meio de uma tempestade. Eu tenho alguns amigos que eles não conseguem dormir nem se a luz do ar-condicionado estiver ligada, não conseguem dormir nem se tiver alguém teclando no escritório ao lado. Jesus aqui, ele dorme no meio da tempestade. Jesus então estava aí na popa, deitado num travesseiro. Travesseiro é um lugar bom de dormir, né? Nos barcos era geralmente um saco de lastro ou então uma almofada de remador. Mas, ironicamente, o primeiro relato de descanso de Jesus no Evangelho de Marcos é quando Jesus está no meio da tempestade. É interessante para a gente, meus irmãos, que nós vemos o primeiro descansar de Jesus aqui relatado, ou quase, né? Um descanso no meio de uma tempestade. Antes, Jesus já tentou comer em casa e foi impedido, a multidão cercou.
Jesus já quis orar a sós aqui no Evangelho de Marcos, mas os discípulos o acharam. Agora Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Nem a tempestade, nem o rugido da tempestade o acorda. Por que, irmãos, isso? Muitos teólogos vão tentar explicar por que Jesus dorme no meio da tempestade, mas o texto deixa meio que evidente dois fatores que fazem Jesus dormir ali. E o primeiro é o cansaço extenuante. Jesus passou o dia pregando, Jesus como homem é aquele que cansa também, e depois de um dia tão pesado, esse cansaço o leva a dormir, ele dorme como homem. Mas há algo que o texto vai nos revelar, que está por trás disso e que é muito mais profundo, é uma faceta muito mais profunda acerca de quem é esse Jesus. Que Jesus dorme porque ele é Senhor sobre o vento e o mar. De que ele dorme porque ele repousa na soberania do Pai. De que ele dorme, como diz Davi lá no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, pois tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Jesus é a encarnação disso. No entanto, esse Cristo que nem a tempestade o acorda, é então despertado pelos discípulos. Aqueles mesmos discípulos que o perturbaram quando ele estava tentando orar e chegaram, Senhor, a multidão está aí, são os mesmos discípulos que agora o interrompem e cancelam, fazem ali uma ruptura no seu sono, e esses discípulos acordam Jesus com uma pergunta acusatória. Mestre, é a primeira vez que eles falam mestre, mas é também irônico que eles falam mestre na hora que eles duvidam do caráter, do amor e do governo daquele mestre. A pergunta deles, em tom de acusação, é: mestre, não te importa que pereçamos? Ecoa a repreensão do capitão lá do barco de Jonas. Quando o mesmo Jonas está dormindo no barco, debaixo ali também de uma área do barco, e como é que você pode dormir em meio a essa tempestade? A tripulação está perecendo e você está dormindo. E agora eles chegam com essa mesma pergunta. E é óbvio que Jesus poderia responder verbalmente para eles e dizer: sim, eu me importo que vocês pereçam. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, é que essa dúvida existe no coração dos discípulos. No momento da tempestade, uma dúvida que vem ao coração deles é: será que Jesus realmente liga para nós? Jesus dorme porque talvez ele não se importa que nós pereçamos. Antes então de descobrirem que ele dorme por seu Senhor, os corações deles se convencem de que ele dorme porque ele não liga. E aí nós temos o primeiro contraste entre o que é a realidade no coração de Jesus e o que é uma falsa realidade no coração dos discípulos. A realidade que vai se clarear logo após essa pergunta é que Jesus dorme porque ele é o Senhor. Mas antes de entenderem isso, os discípulos olham e pensam: ele dorme porque ele não se importa que nós pereçamos. E aí nós temos a terceira parte do texto, então, dos versículos 39 até o 41, onde a autoridade de Jesus se revela e nós temos uma pergunta dos discípulos sem resposta. Diz assim: e levantando-se, aqui a cena é de um levantar-se majestoso, ele se levanta e repreende o vento e o mar e diz: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria, grande bonança. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tens fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então vejam, os discípulos têm uma pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus não responde a eles. Jesus tem uma resposta que diretamente não está direcionada aos discípulos. Ele não fala com eles.
Ele não diz, sim, eu me importo, deixa eu resolver a situação. Não, diante da pergunta acusatória dos discípulos, Jesus se levanta, se dirige diretamente ao mar e ao vento e diz: acalma-te, cala-te, emudece. As palavras no grego remetem a amordaçar, é como se Jesus estivesse amordaçando o vento e a tempestade. Não sei se você percebeu, mas o tom de Jesus é um tom que lembra um exorcismo. Ele se levanta e manda aquela tempestade se calar, manda aqueles ventos emudecerem. O contraste com o livro de Jonas aparece novamente. Porque não é ele quem é expulso do barco, como Jonas foi, para que a tempestade se acalme. É ele quem expulsa a tempestade. Jesus, então, conforma a natureza à vontade da sua palavra. Como Deus, lá em Gênesis capítulo 1, que diz: haja luz e houve luz, Jesus é aquele que comanda, que ordena a natureza, e a natureza se ajusta às palavras da sua vontade. Jesus se revela como aquele que tem autoridade absoluta, não só sobre as doenças, não só sobre Satanás e seus demônios, mas agora sobre aquilo que mais assusta o coração daqueles homens, que é a força do caos revelado na natureza. O mar no mundo antigo tinha essa figura, era a figura do caos. É tanto que lá em Apocalipse diz que quando Jesus restaurar todas as coisas, não haverá mais mar. Ah, pastor, não tem mais lugar para tomar banho de praia, esse tipo de coisa. Não, é uma figura para dizer que não há mais caos, não há mais sofrimento, não há mais tormenta. E Jesus então se revela como aquele que é Senhor sobre o caos, sobre aquilo que traz a tormenta. Então veja bem, irmãos, não é que Jesus não responda aos discípulos, mas que a resposta que Jesus tem aos discípulos é a sua atitude perante a tempestade que os amedronta. Nós esperamos muitas vezes que as respostas de Jesus sejam verbalizadas a nós, quando muitas vezes nós já temos as respostas de Jesus diante de nós, porque as suas respostas dadas a nós se revelam muitas vezes através das suas atitudes diante daquilo que nos amedronta. Eu durmo. É como se Jesus estivesse dormindo, falando, quando ele se levanta e acalma a tempestade. Eu durmo porque mesmo neste corpo frágil, nesse corpo humano que eu habito, eu sou o Senhor do vento e do mar. É como se Jesus, diante da sua atitude, respondesse: olha, sabe por que eu durmo? Eu durmo porque eu descanso na providência perfeita do Pai. Vocês perguntam se eu me importo com vocês, e eu me importo que vocês pereçam, e eu ajo no tempo certo. Eu ajo de forma que vejam que eu sou o Senhor. Eu falo e eles obedecem. Eu falo e milagrosamente surge a bonança. Nós já vimos lá em Salmos que tem coisas que nós não vamos conhecer de Deus se nós não passarmos por tempestades. Existem revelações, conhecimentos que nós só vamos ter acerca de Deus se nós passarmos nesse mundo por aflições. E esses Jesus não entendem o propósito da tempestade, mas Jesus deixa bem claro que aquela tempestade é um meio para que eles compreendam que Ele é o Senhor sobre os céus, sobre o mar, sobre o vento, sobre todas as coisas. De que quando Ele fala, o tempo muda. Então Jesus os confronta. Por que sois assim tão tímidos? Por que estão assim tão covardes? Na minha tradução, Almeida século 21 diz: por que estáis tão amedrontados? Medo, covardia, timidez. E ele complementa uma segunda pergunta: ainda não tendes fé? Uma outra tradução tem assim: será que não tendes fé? Jesus então, com a repreensão, sugere que a fé deles, embora até esteja presente, ainda é insuficiente para confiar em Jesus diante do caos. A gente tem falado até agora, meus irmãos, que Marcos muitas vezes mostra que as multidões são aqueles que seguem Jesus até determinado ponto. Ou seja, que o coração do discípulo, ele vai ser moldado e ele vai revelar a sua fé em Jesus diante das situações em que ele é provado.
A gente compartilhou nessa semana lá no grupo um devocional que nos diz que ser treinado na obediência não é algo somente para corações desobedientes, mas para corações que precisam aprender a obediência em todas as situações. Jesus, como diz o autor de Hebreus, ele é moldado pelas coisas que sofreu, não porque ele fosse imperfeito, mas porque aquele que já era perfeito experimentou coisas que ele não tinha experimentado nunca na vida. E agora ele experimenta em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à morte, e mesmo assim ele se mantém obediente, se mantém fiel. E agora Jesus está ali a trazer para eles: vocês estão tímidos, vocês ainda não têm fé, porque a fé daqueles homens ainda tem um platô, um limite muito baixo. E Jesus quer elevar a fé deles. Tudo aquilo que acontece para que a fé daqueles discípulos aumente. Então Jesus inclina o coração dos seus discípulos a confiarem nele, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tormenta. Confiar em Jesus quando ele está multiplicando pães e peixes. Confiar em Jesus quando ele está expulsando demônios. Agora, confiar em Jesus quando as ondas estão batendo no barco, a água está entrando, quando nós estamos navegando sem ver um palmo à frente, porque estamos navegando à noite, é uma coisa totalmente diferente. E nós confiamos não porque a tempestade já se extinguiu, mas nós confiamos porque Jesus, que é Senhor sobre todas as coisas, está no barco conosco. Será que ainda não tem fé? Vocês ainda não entenderam quem eu sou? Vocês ainda não entenderam quem está nesse barco com vocês? A figura de Marcos, meus irmãos, eu acho o Evangelho de Marcos magnífico, porque até agora todas as doenças responderam às palavras de Jesus. Em nenhum momento as doenças resistiram às palavras de Jesus. Até agora, nem os demônios resistiram às palavras de Jesus. Agora, nem os elementos da natureza resistem a obedecer às palavras de Jesus. Mas os discípulos continuam incrédulos. Só existe um grupo que até então continua de alguma forma resistindo, mas graças a Deus, meus irmãos, como nós vamos ver, a partir da descida do Espírito Santo, sempre crescendo no conhecimento de Cristo. Mas para eles crescerem, eles precisam entender onde eles estão. E eles entendem. Nós ainda não vemos Jesus como de fato Ele é. Os discípulos continuam incrédulos. Veja que antes eles estavam assustados com a tempestade, mas agora eles estão em pânico diante da revelação de quem Cristo é. Antes eles estavam assustados porque ondas e ventos estavam ali, agora eles estão apavorados por não saberem quem é aquele que está no barco. Quem é esse? Quem é esse? Eles estão assustados por não conhecerem, meus irmãos. É como outra situação lá em Marcos, capítulo 6, versículos 49 e 50. Quando Jesus também aparece na tempestade, e eles o confundem com um fantasma. Eles se confundem, não porque sabem que é Jesus, pelo contrário, eles se confundem porque eles ainda não discerniram quem é. Eles se assustam, não porque conhecem totalmente. E a gente vai falar sobre isso numa aplicação, de que é necessário, mesmo que conhecendo Ele totalmente, ainda nos assustemos, nos admiremos. Mas esse susto aqui está mesclado com o desconhecer. Está mesclado porque quando Jesus se revela, Ele se revela com alguém que ainda de certa forma é uma incógnita, é um fantasma. Por isso eles não dizem, este é o Senhor, mas eles dizem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Toda essa situação no Salmo, meus irmãos, os convida ao Salmo 107, que a Tayane leu, versículos 23 a 32, onde Deus se revela, o Senhor se revela como Deus sobre a tempestade, transformando toda a tempestade numa brisa e serenando, tornando em sereno as ondas.
Essa situação convida aquela mente daqueles discípulos que são judeus a relembrarem o Salmo 89, versículo 9, quando diz: Tu, Deus, dominas o ímpeto do mar. Aquela situação, quando eles veem Cristo acalmando a tempestade, deveria remetê-los ao Salmo 65, versículo 7, quando diz: Tu és quem aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas. Eles deveriam olhar para Jesus, conectar essas imagens que eles têm a partir dos Salmos e responder: Ele faz coisas que só Deus consegue fazer. Essa não é a primeira vez, meus irmãos. Jesus, ele se apresenta como aquele que pode perdoar pecados. E a conexão que os discípulos, que todos os presentes deveriam fazer é: só Deus pode perdoar pecados. E se ele tem autoridade para perdoar pecados, é porque ele é Deus. Os salmos nos comunicaram até hoje que Deus é aquele que tem poder absoluto sobre o caos, sobre as tempestades, sobre todas as coisas. E quando Jesus se revela sendo esse, a conclusão que eles deveriam ter deveria ser: Ele é o Senhor, Ele é Deus sobre terra e o mar. Mas o Salmo 107 não vem à memória deles como uma resposta. O Salmo vem, mas vem como uma indagação: quem é este? Marcos não registra a resposta, registra a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A pergunta que já vem sendo respondida lá desde o capítulo 1, que ele é o Filho de Deus, o Evangelho do Filho de Deus, aquele que já se revelou tendo poder sobre tantas coisas. Ainda é alguém que, quando se revela mais, não obtém uma resposta, mas uma nova pergunta: quem é este? Há uma pergunta positiva aqui, meus irmãos. Como eu falei, é a pergunta que nos leva à fé. Nós ainda vamos abordar essa pergunta. Mas veja, essa pergunta é positiva, mas ela deveria ser carregada de resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quem é este? Ele é Jesus. Amém? Vamos para algumas aplicações, meus irmãos. Eu acho que a gente é tão incrédulo quanto eles. Mas eles estavam andando com Jesus e nós estamos lá perto. Jesus, ele disse assim: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Às vezes a gente pensa que creria se visse, mas até aqueles que viram não creram, não é interessante. Ele é Deus, né? O poeta Estênio Marços, ele tem uma música que diz assim: quem é este? Quem é o homem neste barco? Quem é? O mar e o vento lhe obedecem. Quem é? Depois que fala é calmaria, mas eu tremo, eu morro de medo. Porque não pode ser outro, este homem no barco ao meu lado é Deus. Esse assombro está lá no coração dos discípulos, mas parece que ainda falta coragem para dizer: Ele é Deus. Vamos então para essas aplicações, né, meus irmãos? A primeira aplicação que eu quero fazer é que os atos poderosos de Jesus evocam um julgamento daqueles que os testemunham. Quando Jesus revela um ato poderoso, exige diante daqueles que enxergam, daqueles que testemunham, um julgamento sobre quem é aquele que está agindo. Veja aqui, meus irmãos, os discípulos estavam no barco afundando. Eles tinham então agora que escolher entre fé e temor. Nós estamos nesse barco, Jesus está conosco, nós temos um desafio. Jesus já se revelou várias vezes, mas quem é Ele agora, enquanto dorme? É aquele que vai nos socorrer, é aquele que vai nos ajudar, é aquele que nós vamos acordar da seguinte forma: Senhor, acorda para nos socorrer, porque só Tu podes agir em nosso favor. Ou serão aqueles que vão acordá-lo dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Serão aqueles que vão olhar para as ondas, que vão olhar para a tempestade e decidir: está conosco aquele que é Senhor sobre todas as coisas? Ou vão olhar para as tempestades, vão olhar para as ondas, para o vento e ter medo? Pelo visto, meus irmãos, a fé não vem desacompanhada de perguntas. Quem é este?
Não te importa que pereçamos. Veja um texto que tem perguntas. O próprio Cristo pergunta para aqueles que deveriam crer nele, porque a fé não vem desacompanhada de perguntas. E principalmente, meus irmãos, esse texto nos revela que isso acontece porque a presença de Jesus é inquietante. Quando Jesus está na nossa presença, nós vamos ter um assombro de fé. Amém? Não. Jesus não vai se revelar a nós sem gerar a nós algum assombro que nos dirija à fé. Diante da presença gloriosa de Cristo, deve surgir a pergunta que precede a fé: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse no nosso barco? Veja, é Jesus que leva ele para a tempestade. É Jesus quem disse para aqueles discípulos: olha, vamos passar para outra margem, vamos navegar à noite, vamos navegar em meio à tempestade que vai surgir. E essa tempestade tem um propósito de dirigir os corações daqueles discípulos à pergunta correta, e ela se revela aqui. A pergunta é: quem é este? Mas se as situações em que Jesus revela o seu poder evocam de nós a necessidade de um julgamento, eles não deveriam parar na pergunta, mas deveriam parar na resposta e dizer: este é Jesus, este é o Senhor, este é Deus. Sabe por quê, meus irmãos? E sabe uma coisa que esse texto fala conosco? É que todas as nossas dúvidas deveriam descansar no senhorio de Jesus. Todas as nossas dúvidas deveriam descansar no governo soberano e amoroso que Jesus tem sobre as nossas vidas. Eu já trouxe aqui outro dia uma frase do pastor John Piper, quando ele diz assim: não desperdice o seu câncer. E a gente já aplicou essa pergunta a várias situações, né? A de hoje é: não desperdice as suas dúvidas. Não desperdice as suas perguntas. Mas que as nossas dúvidas nos levem à resposta de que Jesus Cristo é o Senhor. Uma outra aplicação que eu quero fazer, meus irmãos, é que Marcos revela mais uma vez que em Jesus palavras e atos caminham juntos. Marcos, ele quer que isso fique evidente no ministério de Jesus. Jesus é aquele que ensina na sinagoga e que ao mesmo tempo expulsa demônios. Jesus é aquele que ensina as multidões e ao mesmo tempo as cura. Jesus é aquele que fala através de parábolas e logo depois acalma a tempestade. Jesus, ele não tem um discurso e uma obra. Jesus, ele é a palavra encarnada, é aquele que se revela em palavra, em cumprimento, em atos. Por exemplo, o Estevão pregou no domingo passado sobre a parábola da semente, em que tem um homem, tem um trabalhador do campo que descansa enquanto a semente germina e cresce, e ele não sabe o que acontece, mas ele descansa na obra de Deus. É Deus quem gera o crescimento, e Jesus encarna agora essa palavra, sendo aquele que dorme. E enquanto dorme, Deus age, enquanto dorme, Deus realiza a sua obra. Então Jesus tem se revelado assim, meus irmãos. Veja, Marcos, ele vai traçando para nós algo que nós esquecemos do nosso discipulado. Que Jesus, ele não se revela no vácuo. Jesus não se revela na ausência. Jesus não se revela na distância. Jesus não se revela no mistério, meus queridos irmãos. Jesus se revela na presença dos seus discípulos. Por isso que nós implicamos tanto, que nós precisamos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos de um relacionamento com a palavra, nós precisamos de um relacionamento com a igreja, porque Jesus não se revela no mistério, Jesus se revela aos seus discípulos, na presença dos seus discípulos. Jesus não se revela como Senhor sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre os ventos, distante, no oculto. Ele se revela no barco em que os seus discípulos estão. E isso tem tudo a ver conosco, que somos discípulos de Jesus. O que é que isso tem a ver conosco, pastor? O que é que isso tem a ver com a gente? É porque nós não precisamos somente ver,
Nós não precisamos somente ver Cristo, nós não precisamos somente ver as obras de Cristo, nós precisamos compreender e aumentar a nossa fé. Como discípulos, nós não testemunhamos domingo após domingo, nós não testemunhamos na nossa vida familiar, nós não testemunhamos na nossa vida de pequenos grupos, nós não testemunhamos no discipulado que temos uns com os outros a revelação de Cristo, sem que isso não implique para nós a necessidade de ver, mas compreender e aumentar em fé, em crescer, em sermos edificados mutuamente e avançarmos em fé, crescermos. Jesus, quando se revela, meus irmãos, Ele não quer que somente você veja e admire, que você veja e que legal. O desejo de Jesus nesse barco é que os seus discípulos aumentem em fé. Qual é a pergunta que ele tem? Por que eles estão amedrontados? Vocês entenderam quem eu sou, não? Por que vocês ainda estão amedrontados? Vocês não sabem quem eu sou? Por que vocês continuam covardes? Vocês ainda não sabem quem eu sou? Ou seja, saber quem eu sou implica uma resposta de vocês, e no caso, uma resposta otimista em relação a mim, no sentido de que eu sei quem tu és, sim, porque essa situação, essa tempestade me revelou algo a mais sobre ti, e agora eu creio mais ainda no Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, não apenas ver as obras de Cristo, nós não precisamos apenas testemunhar as revelações que Ele dá acerca de si mesmo como Filho de Deus, mas nos agarrarmos a isso, nos prendermos a isso, mesmo em meio às tempestades, ou principalmente em meio às tempestades, porque é lá nas tempestades que nós vamos verificar, testemunhar e aumentar em fé. Aqui é como se fosse um espelho do povo que vai ao deserto. O povo que vai ao deserto não cresce em fé e, portanto, perece. Agora não, Jesus ele quer que em nós, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos desertos, nós não escolhamos a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, ou a obra de Cristo, mas que recebamos Cristo completamente e descansemos que Ele é o Senhor. Jesus não quer separação de nós, meus irmãos. Quando Marcos revela que palavra e atos de Jesus caminham juntas, significa que nós não precisamos escolher uma fé dicotômica, porque tem gente que faz isso, ou é uma fé de experiências, na verdade, sem doutrina, ou é uma fé de doutrina sem experiências. Mas Jesus se revela como aquele que demonstra o seu poder e autoridade na face, diante dos seus discípulos, para que eles não desconectem quem Ele é daquilo que Ele faz, e isso implique em uma resposta de fé em nós, em um aprendizado, em um crescimento, em uma maturidade. Ele é Senhor. Descanso, portanto, em Ele ser o Senhor. Significa que os discípulos deveriam soltar as rédeas ali do barco e deixar o barco naufragar? Mas não, deveriam confiar que Jesus está com eles. E mesmo no meio daquela tempestade, mesmo no meio da labuta que a tempestade exige, eles também deveriam descansar no coração de que Jesus está no meio deles. A revelação de Cristo aumenta a fé. Não podemos ser aqueles que domingo após domingo ouvimos a palavra de Cristo e continuamos os mesmos, porque a revelação de Cristo aumenta a nossa fé. É por isso que diante da revelação que Ele dá de si mesmo, Ele pergunta: por que vocês têm tanto medo? Ainda não tendes fé? Agora é hora de crer, agora é hora de responder em fé. Uma terceira aplicação, meus queridos irmãos, que nós podemos extrair daqui, é que a ameaça real à fé vem da dúvida e do medo, e não da falta de conhecimento. Outro dia nós vimos que as parábolas, elas dividem o que é multidão do que é o corpo de discípulos. Porque quando Jesus fala em parábolas, Ele dá de conhecer dos mistérios do reino de Deus aos discípulos, mas as multidões ficam no oculto, as multidões ficam na dúvida, as multidões ficam sem compreender. As parábolas dividem as multidões dos discípulos, porque quando Jesus fala em parábolas, aquilo que os discípulos porventura não entendem, eles chegam no privado, eles chegam em particular a Jesus e crescem na compreensão, crescem no
entendimento. Perguntas surgem no meio dos discípulos também. Dúvidas fazem parte da nossa vida de discípulos, mas nós dirigimos elas à palavra de Deus, nós dirigimos elas a Jesus. A dúvida nos dá a ocasião perfeita para que nos acheguemos a Jesus e aprendamos mais de Cristo. Discípulos, portanto, colocam suas dúvidas aos pés de Cristo, para que nele nós tenhamos as respostas, que precisamos. E outras exposições, aqui em Marcos nós vimos que o nosso relacionamento com Cristo é quem vai nos fazer crescer. Mas, meus irmãos, se nós mantivermos a dúvida, se nós mantivermos abafado o nosso relacionamento com Cristo e com a sua palavra, nós vamos sucumbir. Meus irmãos, a única maneira daqueles discípulos se realmente afundarem naquela tempestade é se eles se mantiverem até o fim crédulos acerca de quem é Jesus. A única forma daqueles discípulos, lembra de Pedro, vai ser um outro texto no futuro, de afundar, é se ele mantiver no coração o medo. Não é só a dúvida, não é a falta de conhecimento. Jesus não repreende eles. Será que ainda não tem desconhecimento? Não. Porque vocês ainda são medrosos, porque vocês ainda são tímidos, porque vocês ainda são covardes, porque vocês ainda estão amedrontados. Será que ainda não tem disso? Fé? Ou seja, se nós nos mantermos reféns do medo, nos mantermos reféns do temor e não abraçarmos o conforto, o consolo, a garantia da redenção que Cristo nos dá, aí nós somos engolidos. Jesus, meus irmãos, não repreende a falta de conhecimento daqueles discípulos. Ele repreende o temor e a covardia. Existe uma figura lá em Apocalipse, capítulo 21, vamos lá, por favor. Versículo 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí a gente lê esses textos e a gente guarda o quê? O abominável, o homicida, o adúltero, o feiticeiro, o idólatra, o mentiroso. Mas a gente se esquece dos covardes e dos incrédulos. Que eles serão sucumbidos pela segunda morte, sucumbidos pela tempestade final do derramar do cálice da ira de Deus. São aqueles que se mantêm mesmo diante da revelação clara de Cristo, incrédulos. O que nos ameaça, portanto, é a incredulidade, o medo, o temor. E por último, meus irmãos, Jesus revela a nós que Deus não está indiferente a nossas tribulações e sofrimentos. Quando a gente termina de ler esse texto do mar, a pergunta dos discípulos deve não mais fazer sentido. Não te importa que pereçamos? Quando nós vemos aqueles discípulos no barco, nós nos perguntamos como é que pode, ao mesmo tempo, aqueles que procuram Jesus por socorro, seriam os mesmos que quando o acordam, dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Não é louco isso? Corre para os pés de Jesus, beleza, tá certo. Acorda Jesus para socorrer, porque só Ele é fonte de socorro, tá certo. Aí a pergunta que vem, né? Enfia os pés pelas mãos, enfia o pé na jaca, e a pergunta que sai da boca é, Senhor, não te importa que pereçamos? Porque quando eles chegam diante de Cristo, o que sai da boca é aquilo que realmente está lá no íntimo. É a dúvida que não está mais na superfície, é a dúvida que transborda diante de Jesus. Eles chegam diante de Jesus e pensam, e para pedir socorro e pensam, ele negligencia a nossa vida. Mas mais do que isso, mais do que nós nos perguntarmos, como é que pode isso? É que diante de nós tem a realidade de que muitas vezes o nosso coração reage assim também. De que o nosso coração funciona da mesma forma. Pedimos a Deus por socorro, mas ainda existe a superfície da dúvida. Ainda existe
o medo, a covardia e a dúvida do caráter de Deus. A nossa exposição de Salmos é muito saudável por causa disso, porque muitas vezes é o coração do salmista também. Uma dúvida acerca daquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está preparando, mas que nos Salmos são desmascaradas, são afastadas e permanece a fé. Meus irmãos, essa dúvida vem aqui no coração dos discípulos e pode vir no nosso coração também. Mas na tempestade nós aprendemos que a fé não retira a tempestade da vida dos crentes. A tempestade revela que a fé é o único meio pelo qual nós vamos enfrentá-las. As tempestades, elas vêm exatamente para revelar, se lá no conteúdo, lá no tutano, né? Existe fé necessária para enfrentar os sofrimentos, fé necessária para enfrentar as tempestades. No sofrimento, a fé é a única coisa que vai nos levar a confiar. Nos lembra a obra do filho, né? Não foi ele que disse, passemos para o outro lado? A dúvida que vem aqui aos corações deles, né? De Deus está indiferente às nossas tribulações. Deveria ser respondida em fé. Não está indiferente não. Foi ele quem disse, passemos para o outro lado. Jesus não disse, talvez passemos para o outro lado. Jesus não disse, vem cá pessoal, estamos aqui pregando, no Cafarnaum, quem sabe chegaremos do outro lado para pregar lá também. Olha, a gente vai enfrentar o mar à noite, tá? Mas eu não sei se todos nós vamos chegar lá do outro lado. Pessoal, nós vamos enfrentar uma navegação difícil agora, precisamos viajar, mas temo que alguns não chegarão na outra margem. O que é que Jesus diz? Passemos para outra margem. E só quem nos faz recordar as palavras de Deus no momento da dor, no momento da tempestade, é a fé. Lembrar daquilo que Jesus continua sendo, aquilo que Jesus já se revelou a nós no momento da tempestade. A fé é quem nos lembra que aquela mesma tempestade que estava contra o bardo, que também estava contra o Filho de Deus, não pode inundar e fazer os discípulos de Jesus afundar, porque ele também está no barco. É a fé que nos lembra isso. A fé que nos lembra, Deus se importa conosco, e aquilo que nos atemoriza é aquilo que um dia será silente, aquilo que um dia dará lugar à bonança, é aquilo que um dia dará lugar ao brilho majestoso de Cristo diante de nós, declarando que só Ele é o Senhor. É isso que nós deveríamos lembrar no momento da fé, no momento da dor, por causa da fé. Eu me lembro de quem uma vez estava chorando e por causa de um luto e falou assim: essas lágrimas todas serão enxugadas um dia pelo meu Salvador. Isso a gente só guarda por meio da fé. Não é uma situação para fazer duvidar o caráter de Deus, mas uma situação para se lembrar, nesse caso, né, de que Cristo é aquele que consola dos nossos olhos, que enxuga dos nossos olhos cada lágrima. Amém? Vamos orar, queridos irmãos. Ficar em pé.